Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com você e com sua família. Irmãos, hoje eu vou gravar mais um vídeo sobre a Escola Bíblica Dominical. A gente vai juntos meditar aí na lição de número 10, que é a expansão da igreja, da primeira igreja lá fundada em Jerusalém, pelos apóstolos, por Jesus Cristo, quando Jesus falou para Pedro: Pedro, sobre ti eu fundarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí, Jesus se ascendeu ao céu, ressuscitou, subiu para o céu, deu as orientações: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E aí foi expandindo, por vários lugares aí, lá de Israel, Jerusalém, foi vindo até chegar na gente aqui nos dias de hoje, a expansão da igreja, lição, igreja em Jerusalém, expansão da igreja, lição 10, meus irmãos. Fazer uma breve oração para a gente já meditar, aqui na correria também, na hora do almoço, sobrou um tempinho aqui, eu vou meditar com vocês na Bíblia, na Palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos orar, meus irmãos. Deus abençoe vocês, gente. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai que estás no céu, Criador do céu e da terra, nós te louvamos e glorificamos o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, ouça a nossa oração. Estamos aqui, Senhor, necessitados da Tua direção, da Tua salvação, da Tua misericórdia, da Tua graça, do Teu perdão. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, fica conosco nesse estudo. Quero te pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas fraquezas e falhas, meu Deus, pois eu sei que eu sou um falho pecador, Pai. Preciso muito, Senhor, de transformação a cada dia, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, quero te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado pela saúde, pelo alimento, pela casa, pela família. Obrigado, Senhor, pelo ar, pela vida, Oh, Jesus, obrigado também, meu Deus, por ter dado Jesus, enviado Ele aqui nessa terra, para Ele ser um sacrifício vivo e santo, agradável a Ti, no lugar de todos nós que merecemos, Senhor, castigo e condenação por nossos pecados, mas graças a Deus somos justificados mediante a fé no sangue de Jesus Cristo naquela cruz. Obrigado, Pai. Senhor, abençoa essa pessoa que está ouvindo essa oração. Não sei se tem uma pessoa, 2, 10. Abençoa essa pessoa que está aqui em nome de Jesus. Ajuda ela em tudo, Pai. Cura, liberta, salva, meu Deus. Abra portas, Senhor, portas de emprego, Pai. Abra a porta da Tua misericórdia na vida dela e de toda a sua família. Salva ela, Senhor. Meu Pai, abençoa minha família. Salva também minha família. Abençoa os irmãos das igrejas, Pai, das congregações, as criancinhas, os jovens, os adultos, Pai. Pai, eu oro, Senhor, em favor daquela família que perdeu um pai de família agora por um atentado terrorista lá nos Estados Unidos. É o Kirk lá, eu esqueci o nome dele. Levou um tiro, Senhor, no pescoço. Deixou 2 crianças e a esposa. O Senhor possa consolar aqueles corações. Oh, Jesus, esse mundo está terrível. Aquela notícia também de uma moça que foi lá para os Estados Unidos fugindo da guerra da Ucrânia, procurando uma vida melhor. E do nada, Senhor, um homem dentro do metrô, do ônibus, esfaqueou ela por trás. Por nada, sem nem conhecê-la. Simplesmente, Senhor, porque ela era uma mulher branca. Foi esfaqueada até sangrar a morte, coitada, encolhida. Todo mundo olhando dentro do ônibus, ninguém ajudou ela. Olha esse mundo, Jesus. Meu Deus, que terra é essa, Senhor? Protege nós. Abençoa-nos, Senhor. Livra-nos do mal. Só o Senhor para nos livrar do mal, meu Deus. Protege o meu filho.
Protege as pessoas que eu amo, que estão perto, e as que estão bem longe. Protege elas também, Senhor. Meu Deus, só o Senhor para nos proteger. Só o Senhor. Fica conosco agora, Pai. Nessa lição, nos ajuda. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos à meditação, meus irmãos? Lição 10 do dia 7 de setembro de 2025, a expansão da igreja. Texto áureo: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Atos capítulo 8, versículos 4 e 5. A verdade prática sobre isso é que a igreja só crescerá quando ultrapassar os seus próprios limites e levar a mensagem de Jesus Cristo para além das suas paredes. Vamos para a leitura bíblica em classe, o texto principal base aqui, Atos 8, do capítulo 8, versículo 1 ao 8, também do 12 ao 15, diz assim, E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Vamos para a introdução da lição, meus irmãos. Nessa aula, vamos estudar como a igreja foi dispersa por causa de uma grande perseguição. Até então, os cristãos estavam concentrados em Jerusalém e não tinham avanço na missão de espalhar o Evangelho. Mas tudo mudou quando Estevão, um dos 7 escolhidos para servir, foi morto por causa da sua fé. Na verdade, Jesus já havia predito em Atos 1:8 que os cristãos seriam espalhados pelo mundo para anunciar a sua mensagem. Muitas vezes Deus usa circunstâncias para cumprir os seus propósitos. Foi isso que aconteceu com a igreja em Jerusalém, mesmo sofrendo uma grande perda e tendo de sair da cidade. Os cristãos não fugiram derrotados. Pelo contrário, eles continuaram firmes, levando as boas novas para as outras pessoas. Vamos agora para o primeiro grande ponto da lição, que é a igreja diante da perseguição. Subponto 1. Embora perseguida, não fragmentada. Por conta da perseguição que foi movida contra Estevão, o evangelista enfatiza que os cristãos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos, como diz Atos 8:1. Os capítulos 4 e 5 de Atos registram a perseguição focada mais sobre os apóstolos, líderes da igreja. O fato de eles não terem se dispersado como fizeram os demais crentes não significa que eles também não foram perseguidos. Eles ficaram em Jerusalém
porque a igreja, sob pressão e perseguição, precisava deles. O que está em foco aqui é a intensidade que a perseguição atingiu, que daquele momento em diante alcançaria todos os crentes. Deve ser também destacado que, mesmo perseguida e dispersa, essa igreja não se desorganizou nem se fragmentou, mas continuou uma igreja forte e unida. Subponto número 2. A igreja em luto. A narrativa de Lucas destaca que uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. Atos 8:2. A palavra cofetos, traduzida aqui como pranto, significa também choro, lamentação e luto. Lucas nos informa que esse pranto foi feito por varões piedosos. O texto não especifica que eram eles. Alguns acreditavam que fossem judeus que viviam em Jerusalém e cuja oposição aos cristãos não era tão intensa. O contexto favorece que eram cristãos compassivos que fizeram esse lamento antes também de fugirem ou serem dispersados. Subponto número 3. Mas não desesperada. O fato que a igreja pranteou Estevão, chorou por ele e lágrimas foram derramadas? Sim. Contudo, o texto não mostra uma igreja desesperada, ou desmotivada, ou devorada pela tristeza. Um dos seus membros queridos e ilustres havia sido morto, trazendo consequências para todos, mas isso não a calou, nem tampouco a impediu de manter-se entusiasmada para avançar no testemunho de Jesus Cristo. Vamos agora para o segundo grande ponto da lição de hoje, que é a igreja que evangeliza. Subponto número 1. Evangelização centrada na palavra. Em Atos 8, lemos que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Esse versículo mostra que a igreja primitiva era movida pelo poder do Espírito Santo, ou seja, cheia da presença divina, para levar a mensagem de Jesus adiante. Mas além disso, a igreja de Jerusalém também era focada na palavra de Deus. Os cristãos que foram espalhados por diferentes lugares não pararam de falar sobre as boas novas de Jesus. A igreja primitiva operava sobre Espírito Santo e era, portanto, firmada na palavra de Deus. Sua fidelidade à mensagem do reino resultou em muitas conversões. Também resultou em milagres e libertações. Se queremos evangelizar com êxito, também precisamos viver pelo poder do Espírito e estar centrados na Bíblia. Subponto 2. A evangelização centrada em Cristo. Filipe, um dos 7 escolhidos para servir na igreja, também foi disperso ao chegar em Samaria. Como diz Atos 8:5, lhes pregava a Cristo. Como já vimos, um ministério bem-sucedido precisa ser fiel à palavra de Deus, mas também deve ser totalmente centrado em Jesus. Filipe não pregava ideias da moda, mas sim a mensagem da cruz. Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Jesus Cristo era o centro da sua pregação. Assim, a evangelização precisa ser focada em Jesus. Qualquer pregação que não tenha a cruz como base se torna vazia. É a mensagem da cruz que transforma vidas, trazendo cura, libertação e salvação. Foi por isso que a campanha evangelística de Filipe em Samaria teve tanto impacto. Portanto, não devemos colocar nossa confiança em estratégias humanas, mas priorizar a nossa ação no poder do Espírito e na força da palavra. Amém. Vamos agora para o terceiro grande ponto da lição de hoje. A igreja que dá suporte para a evangelização. Tópico número 1. O suporte da igreja. No livro de Atos, nós lemos que os apóstolos, pois
que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. O Atos 8:14. Essa passagem mostra que a igreja de Jerusalém dava suporte e completo apoio ao trabalho que era feito fora dos seus muros. Quando a igreja começou a sair fora dos seus portões, os apóstolos procuraram dar apoio e suporte ao trabalho evangelístico e missionário. Não basta mandar missionários, é necessário dar-lhes suporte na missão que realizam. Vamos para o segundo subponto, a igreja que discipula. Lucas mostra que os apóstolos, tendo ido a Samaria, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Atos 8:15. Esse texto mostra, além do apoio dado ao ministério de Filipe, também mostra o trabalho de discipulado da igreja. Fazia parte da doutrina dos apóstolos o ensino sobre a iniciação cristã, que envolvia o ensino sobre a conversão, ensino sobre o batismo nas águas e sobre o ensino sobre a capacitação do Espírito Santo. O texto bíblico diz que as pessoas aceitaram a palavra de Deus, isso é, se converteram e foram batizadas nas águas. Aqueles crentes não haviam recebido o Espírito Santo. Vamos para o último subponto da lição 3. Sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. Filipe pregou a Jesus Cristo e realizou muitos sinais entre os samaritanos, levando-os à fé e também levando-os ao batismo nas águas. Mais tarde, os apóstolos Pedro e João foram enviados para que recebessem o Espírito Santo, completando assim o discipulado desses novos crentes. Atos 8:14 e 15. Para os apóstolos, o discipulado estava incompleto sem o recebimento do Espírito Santo. Essa visão da conversão cristã permanece e devemos levar os novos na fé a desfrutarem da experiência pentecostal, assim como fizeram os apóstolos. Amém, meus irmãos. Vamos agora para o final da lição de hoje. E nesta lição nós concluímos e vimos como o Evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição contra a igreja. Isso só aconteceu porque a mensagem cristã tinha um foco claro: a palavra de Deus e a cruz de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo e sem a Bíblia não há Evangelho. A Bíblia não destaca os métodos que Filipe usou para evangelizar Samaria, mas enfatiza o poder do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Este é o exemplo que devemos seguir. Amém. Bem, meus irmãos, finalizamos aqui a meditação de hoje. Agradecidos a Deus pela oportunidade. Deus abençoe você e sua família. Em nome de Jesus. Fique com Deus e até o próximo vídeo.